Vamos lá, Franciele, esse aqui é nosso primeiro programa. Yay! Vamos começar então. E a ideia é sempre a gente discutir aqui, né, assuntos baseados na nossa vivência, no que a gente aprendeu, no que a gente conhece, trazendo aqui, né, quem tá assistindo para fazer parte junto com a gente, para que possa se desenvolver, aprender, conhecer. E o mais legal de tudo é que vocês estão todos convidados a fazerem seus comentários, a deixar suas opiniões aí, que a gente vai estar lendo e a gente vai trazer um pouco disso no próximo vídeo, pra gente poder fazer um pouco dessa discussão também. Inclusive, sintam-se à vontade para darem sugestões de tema pra gente abordar aqui, né? Perfeito. E o primeiro tema que a gente resolveu trazer pra cá foi uma pergunta que eu acordei assim, já pensando, cara, vou fazer um vídeo sobre isso. Não sei se a galera vai curtir ou não. Mas assim, como é teste, como a gente tá começando, como tudo é novo pra gente, inclusive esse formato, né? Um formato muito diferente do que a gente tá vendo por aí. Então não sabemos se vai dar certo, se não vai, se vai ser legal. Tentativa e erro. Tentativa e erro. E o nosso assunto principal, que é empreendedorismo, né? Como se tornar um empresário, ele passa muito por tentativa e erro, né? Então a grande pergunta é, empreender é fácil? Se tornar empresário é fácil? Eu não acho fácil. Primeiro é que a gente não aprende. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Não, e é legal você falar isso que eu fiz faculdade de administração, né? E mesmo assim eu ainda não me sentia pronto. Quando a gente enfrentou os primeiros empreendimentos que a gente fez, eu ainda não me sentia pronto pra tocar o negócio que a gente... É porque eu acho que a universidade, quem tá transmitindo conhecimento não necessariamente tem experiência de empreendedorismo, né? Empreender é difícil também porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então essa coisa do risco de ter muitas coisas envolvidas no negócio, apesar das dificuldades, eu acho que é muito bom empreender. Já teve momentos que eu quase me arrependi dessa vida, mas hoje eu vejo que eu não faria diferente, porque para quem tem o perfil de querer aprender sempre, para quem tem um perfil mais ativo, mais curioso, eu acho que o empreendedorismo é o caminho e também é o caminho mais rápido para quem quer construir uma vida com mais liberdade, com mais independência. Eu acho que é o caminho mais certo para você chegar mais longe, assim. Mas aí vem a pergunta também. Eu comecei perguntando, empreender é fácil? A gente foi pelo caminho dizendo que a gente acha que não é fácil. É. Mas e o contrário? Se tornar empresário é tão difícil assim? Por que eu tô falando isso? Porque se cria na cabeça das pessoas, eu sinto assim que são dois parâmetros. Que tem aquele parâmetro do coach da internet, que porque é muito fácil, você começa, você vai ganhar 100 mil reais no primeiro mês, você vai fazer 10 mil reais no primeiro final de semana, e tudo isso é muito fácil, siga meu método, comece por aqui, faça isso, aconteça, e vai dar certo. E tem o outro lado, que se cria na cabeça da gente também, que o parente tentou e faliu, perdeu dinheiro, se quebrou, ou conhecido não deu certo, e aí a gente começa a criar também na nossa cabeça que é muito difícil. Então eu tô perguntando, beleza, não é fácil, mas também é difícil demais? A coisa que torna a jornada menos difícil é buscar conhecimento. O que acontece, que eu vejo, é que muita gente começa ali e fica sempre patinando. Só que o grande problema é que às vezes a pessoa não sabe nem o que ela vai buscar de conhecimento. Ela nem sabe o que ela não sabe. Mas aí fazendo até um jabá pra gente, né? Essa foi um dos porquês que a gente criou essa nossa escola, essa nossa comunidade, que é realmente acompanhar o empresário que começa do zero e não sabe nem o que procurar às vezes, como você falou. Quando ele olhar pro nosso conteúdo, ele vai começar a aprender várias coisas que às vezes não tá na cabeça dele. Tipo, fluxo de caixa é uma coisa que você demora pra ouvir quando você começa a empreender. Quando você começa a empreender, você ouve falar de fluxo de caixa lá na frente. Isso aí é interessante também. Tem muitas coisas que a gente acha que são para empresas grandes, né? Então, um controle financeiro, o fluxo de caixa, a própria preocupação com o nome, com a marca do negócio, a gente acha que é uma coisa de empresa grande. Cultura. Quanto antes você implementar no seu negócio, menos problemas você vai ter lá na frente. O que vai mudar ao longo do tempo é a sofisticação da ferramenta. Mas no começo a gente fazia nosso fluxo de caixa no caderninho mesmo. Antes de vender o nosso primeiro produto, a gente tinha planilha de ponto de equilíbrio, a gente tinha nossa cultura escrita, a gente tinha nossos valores, a gente já tinha o processo de atendimento. Antes de vender nosso primeiro produto, antes de abrir a porta. Então por que isso tem que ser para uma empresa grande? Não tô dizendo que a gente tem que ser referência
referência, né? Todo mundo tem que ser desse jeito. Mas é que a gente veio de multinacional. Talvez seja uma boa, né? A gente fazer um episódio futuro da gente contando nossa história, né? Pra vocês poderem entender. Mas a gente veio de multinacional. Então, tipo, a gente já tinha algumas ideias do que era importante se ter no negócio. E eu acho que um dos fatores de sucesso do nosso negócio foi justamente esse. Foi ter algumas coisas já prontas e já rodando. Então, pra mim, assim, ó, é fácil ser empresário? Eu acho que começar é mais difícil do que ser. Então, quando você começa, as coisas são um pouco mais complicadas, você tem que se ajustar ao mercado, você enfrenta muito problema de fluxo de caixa, de achar teu cliente ideal, ou teu produto ideal, ou até as coisas começarem, a engrenagem começar a rodar. Depois, ser empresário se torna um pouco mais fácil, mas assim, sempre que padronizar processos, fazer as coisas de uma certa forma para que elas continuem acontecendo, mas tem que estar sempre ligado, tem que estar sempre tomando cuidado. Agora, é tão difícil? Eu também acho que não é tão difícil. Que nem você falou, eu acho que você foi no ponto crucial da história. A partir do momento que a gente sabe o método, conhece pelo menos alguns passos, ou preferencialmente você sabe uma linha de raciocínio para seguir, se torna muito mais claro o negócio, se torna muito mais clara a forma de fazer. Exatamente. Aí conforme você vai sentindo que tá faltando alguma coisa ali, você vai buscando. Por exemplo, quando a gente foi contratar nossos primeiros funcionários, né? Eu não sabia nada de contratação. Daí, poxa, eu preciso saber o mínimo para eu saber se o contador tá fazendo certo, para eu poder responder as perguntas dos funcionários e tudo mais. E aí você vai buscando conforme você vai sentindo aquela necessidade, né? E aí chega um ponto que também acontece, que aconteceu comigo, pelo menos eu demorei para perceber, é que chega um ponto em que também só buscar conhecimento sozinho acaba te atrasando mais do que se você buscar uma pessoa que passou por aquilo que possa te ajudar, né? Mas aí que tá um valor que muito empresário no começo é difícil porque ele não tem muita grana. Não tem dinheiro, E depois ele se torna muito confiante no que fez ele dar certo para ele buscar ajuda. Então tem um pouco também daquela autoconfiança demasiada em só o que eu sei tá certo e não aceitar um pouco de ajuda de fora. E também faz parte desse passo da vida do empresário saber colocar o valor certo em investimento de conhecimento e de autodesenvolvimento, né? Com certeza. Eu acho que isso deveria ser um orçamento, assim como o orçamento de manutenção, de marketing, porque... Uma coisa que você já olha e já bota lá pro começo do ano. Isso. No final do ano passado, você já coloca pro outro ano. Já fazer um provisionamento que nem se faz provisionamento do 13º dos teus funcionários ali, porque a empresa que não cresce, ela morre. Como é que você vai crescer? É estudando. Não, e o maior ativo da empresa é o dono. É o dono. Assim, ó, a gente fala de gente, de colaborador, de produto, Cara, a gente pode falar de um monte de coisa, mas se a cabeça do dono não tá funcionando bem, cara, cedo ou tarde ela vai refletir no negócio. Então é importante o empresário se manter bem. E essa verba de desenvolvimento é uma verba que vai ajudar ele a se desenvolver, e ele se desenvolvendo, ele vai dar mais retorno para a empresa. É um dinheiro que talvez o retorno dele não seja mensurável diretamente, mas que realmente ele agrega muito na empresa. Então, no fim, eu acho que empreender é difícil, não dá pra gente ficar romantizando, né? Só que desde que você continue sempre se qualificando, mantendo a sua saúde mental em dia, buscando conhecimento, e principalmente se mantendo resiliente, você consegue fazer um negócio dar certo. E na verdade não existe nada fácil na vida, né? Show de bola, então, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio. Estamos começando. Deixa os comentários aqui, fala pra gente o que a gente pode melhorar, o que ficou bom, o que não ficou. Dá teu palpite sobre o assunto, fala o que você acha sobre isso. E aí, pra você, é difícil ser empresário? É difícil empreender? Ou é fácil? Dá seu palpite que no próximo vídeo a gente vai trazer alguns comentários e vejo vocês na próxima. Até mais!